Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E te dê a paz. Deus seja louvado. Hoje é dia 24 de julho de 2017. Deus trouxe a sua palavra, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 23 em diante. Diz assim a palavra de Deus: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém, Senhor nosso Deus. Pai Santo e Eterno, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, estamos aqui de joelhos na Tua presença para ouvir os Teus conselhos, a Tua palavra, que esta venha nos exortar, nos edificar, nos santificar, transformar as nossas vidas, moldar o nosso caráter, regenerar a nossa vida. Ó Deus Santo e Eterno, toma em Tuas mãos todos estes ouvintes, que o Teu Espírito Santo venha a conduzir esta pessoa, a convencê-la do pecado, da justiça e do juízo, que seja edificada, que seus olhos sejam abertos para que possa entrar no reino invisível do Senhor. Receba esta oração em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Diz a palavra de Deus, sendo de novo gerados. De novo gerados. Desde a queda do homem no jardim do Éden, quando Deus deu uma lei para que não fosse quebrada, desobedecida, que não se comesse do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, o homem e a mulher desobedeceram a Deus e comeram deste fruto desta árvore. Desde a desobediência de Adão e Eva, o homem foi expulso da presença de Deus. Todo ser humano foram expulsos do jardim do Éden. E diz a palavra de Deus que todos pecaram e destituídos, separados foram da glória de Deus. Por um só homem entrou o pecado no mundo, mas por Jesus Cristo veio a salvação.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não perca a vida, mas tenha vida eterna. E a regeneração se dá em Cristo Jesus, nosso Salvador. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, disse Jesus. Todo aquele que Deus quer salvar virá até Jesus. Descerá as águas do batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Uma criança não tem como se batizar, porque não tem entendimento da palavra, não tem compreensão do pecado, não tem esclarecimento. Embora a criança já nasça no pecado, mas não tem o entendimento, o esclarecimento, o discernimento e a compreensão do que é pecado. Jesus só foi batizado com 30 anos de idade, por João Batista no Rio Jordão. Então uma criança não tem como se batizar, ser batizada, porque não tem entendimento. O texto em Mateus 28 é claro, como quando diz que quem crer, Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Só se batiza quem crê. Só se batiza quem tem o conhecimento da verdade. A partir do momento que você tem o entendimento, ninguém te segura mais. Você vai descer as águas do batismo, porque você já conheceu a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para entrar no reino de Deus, o Senhor Jesus nos ensina que tem que nascer de novo. Tem que nos tornarmos como crianças, na malícia, mas adultos no juízo, nascendo de novo, sendo de novo gerados pela palavra da verdade, não da semente corruptível, mas da semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Porque toda a nossa carne é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece. Temos que ser gerados de novo, tendo uma vida transformada, para poder entrar neste reino invisível de Deus, para, no fim, herdar a vida eterna. Então Deus está nos ensinando que há regras no seu reino, que há leis, assim como existem as leis no mundo que foram estabelecidas por Deus. Temos que respeitar as autoridades. Há leis no nosso país, em todos os países, que se transgredirmos as leis seremos punidos. No reino de Deus também existem leis. Existem regras. Não se entra no reino de Deus de qualquer jeito. Ele não vem com visível aparência. O reino de Deus, ele está dentro de nós. Ele está na palavra de Deus quando aplicamos em nossas vidas, sendo de novo gerados. Você mentia? Quando você conhece a verdade, a palavra de Deus diz: não mentirás. Fale a verdade cada um com seu próximo. Você recebe esta palavra com mansidão e aplica na tua vida. Mas o Espírito de Deus, ele vai te convencer e vai te guiar a toda a verdade. Ele vai falar ao teu coração. Hoje você foi grosso. Hoje você tratou mal o teu esposo. Hoje você tratou mal os teus filhos, os teus pais. Então o Espírito de Deus vai falar ao teu coração. Vai te fazer lembrar da palavra. Deus nos molda através da sua palavra, sendo de novo gerados, sendo recriados, regenerados por Deus
através da sua palavra, das suas leis eternas. É o que está nos ensinando o nosso Deus, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, não de qualquer livro, não de qualquer coisa, de qualquer doutrina, de qualquer ensinamento, mas da incorruptível, da viva palavra de Deus, que transforma, que é a espada do Espírito, que discerne a juntas das medulas, a alma do Espírito, e é apta para discernir as intenções e propósitos do coração. Pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Essa palavra de Deus nunca passará. É o Evangelho eterno, o qual nós fomos evangelizados. Então esta palavra, que é o martelo de Deus, que esmiuça a penha, ela vai trabalhar em nossas vidas, transformar o nosso caráter. Quando você for querer fazer algo errado, o Espírito de Deus falará ao teu coração e te fará lembrar da palavra de Deus. Você entrou numa roda para conversar e começou a aparecer palavras torpes, a falar em coisas que desagradam a Deus. O Espírito de Deus falará ao teu coração e você se retirará deste lugar, deste ambiente. Você não suportará ficar neste lugar. Você vai lembrar que as conversações torpes, as más conversações corrompem os bons costumes. E você se lembrará que as palavras torpes entristecem o Espírito de Deus. Então você não vai suportar ficar nesse lugar. Você que frequentava bar, mesmo que você precise com necessidade ir nesse lugar para comprar alguma coisa de emergência, você não suportará ficar ali mais. Não suportará nem passar à frente. Porque o que está dentro do teu coração é uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus sendo iluminada pelo Espírito Santo, que é viva e eficaz, que fala dentro de nós. Se você for pegar algum objeto de alguém que você achou, ou se você ainda com aquela velha natureza querer furtar alguma coisa, você vai se lembrar da palavra de Deus, que tem que amar o teu próximo como a ti mesmo, e que se você furtar esse objeto do seu próximo, você não estará o amando, mas estará defraudando o teu próximo. Então Deus vai te convencer, a palavra Ele vai te fazer lembrar. E você vai deixar aquele objeto, ou vai entregar para a pessoa. Porque Deus, a palavra de Deus é viva, Ele estará falando contigo no teu coração. Ele vai te incomodar, até que você devolva. Ele vai tirar o teu sono, se possível, para que você devolva esse objeto que você furtou, ou que achou. É assim que Deus trabalha em nós. Sendo de novo gerados, deixai a malícia e desejai afetuosamente o leite genuíno racional para dar crescimento. Mas também não devemos ficar só no leite espiritual, mas necessitamos do alimento sólido. Uma criança ela tem um certo tempo determinado para se alimentar do leite materno da sua mãe, mas depois essa criança precisa receber o alimento sólido. Ela precisa dos carboidratos, dos vegetais, precisa das vitaminas, precisa de alimento mais sólido que vai dar o seu crescimento. Então a criança já, com a sua garganta já um pouco maior, com seus dentinhos ela consegue deglutir, mastigar o alimento. De papinha ela passa a ser um alimento mais sólido. Então ela começa a mastigar este alimento com os seus dentes. Assim somos nós. Começa a caminhada, vamos crescendo aos poucos, de fé em fé, de glória em glória, até chegarmos à estatura de varão perfeito, deixando as coisas de menino, deixando todos os ventos de doutrinas várias e estranhas,
e andando com seriedade, com sobriedade, andando com fé, servindo a Deus, sendo de novo gerado. Você tinha um mau caráter, você passa a ter o seu caráter trabalhado por Deus. Deus vai nos moldando, vai nos transformando dia após dia. Aquele que roubava não rouba mais. Você se vingava do seu próximo quando ele te fazia o mal. Hoje você paga o mal que você recebeu com o bem. Porque a palavra de Deus nos ensina isso. A pagar o mal com o bem. A fazer o que é bom. A não cansar de fazer o bem. A amar o nosso inimigo. A fazer o bem por aqueles que vos aborrecem. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Pagar o mal com o bem. E não se cansar de fazer o bem. Esta é a lei do reino de Deus. Suponhamos que você entra numa casa de algum parente. A casa de alguém, você vai ter que respeitar as regras deste lar, desta casa. Vai ter que seguir as normas da casa. Do reino de Deus também, a casa de Deus. O reino de Deus que começa aqui dentro de nós. Tem as regras e as suas leis. Que temos que seguir estas leis. Assim a palavra nos gera novamente. Estamos sendo gerados pela palavra de Deus. Sendo transformados. Pedro foi trabalhado por Deus. Pedro era um homem muito agitado, impaciente. Certa vez ele pegou a sua espada e cortou a orelha do soldado. Mas Jesus intercedia pela vida de Pedro, para que ele se convertesse, para que ele fosse um novo homem, uma nova criatura. Mesmo ele andando com Jesus, ele ainda não havia se convertido porque o Espírito de Deus ainda não tinha sido derramado, porque Jesus ainda estava lá. E quando Jesus subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da graça que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Pedro só foi transformado por Deus quando Jesus cumpriu a obra na cruz do Calvário e voltou para o Pai e enviou o Espírito de Deus. Pedro foi transformado. Um homem que cortou a orelha do soldado. Um homem que era nervoso, que era ousado, que não tinha mansidão, não tinha paciência. Foi cheio do Espírito Santo. Perseverou na oração com os 120. Recebeu a promessa do Espírito de Deus. E depois, no seu discurso, Deus converteu quase 5 mil almas e quase 3 mil almas, através da sua pregação. A sombra de Pedro curava os enfermos. Pedro não tinha prata e não tinha ouro, mas o que ele tinha era a presença de Deus para curar aquele coxo que estava na Porta Formosa. Pedro, um homem que foi transformado. Posso também falar do apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos, era fariseu e perseguia o povo de Deus. E Jesus certa vez apareceu na vida de Paulo no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquela luz lhe cegou os seus olhos. 3 dias sem ver, mas quando abriu os seus olhos, Paulo foi uma nova criatura. Foi transformado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Cristo Jesus. Foi transformado. De homem sanguinário, foi feito servo de Cristo. Transformado por Deus.
É assim que Deus trabalha em nossas vidas. Através do poder da sua palavra, do teu Santo Espírito, Ele vai nos recriando novamente, sendo de novo gerado. Se você era uma pessoa briguenta, contenciosa, contencioso, que discutia por qualquer coisa, a palavra de Deus falará ao teu coração. O Espírito de Deus te convencerá, não é por este caminho. A ira do homem não opera a justiça de Deus. E você vai guardar a sua ira. Não vai se irar. Vai suportar. Por amor a Cristo. Por amor ao Evangelho do Senhor Jesus. E você vai ver que esta tempestade vai passar. Deus vai te dar a graça de vencer. Pagando o mal com o bem. Aquele que domina o seu espírito é maior do que aquele que toma uma cidade inteira. Então Deus vai te dar a força, o poder, a graça de você dominar o seu espírito. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Deixe a ira, abandona o furor. Deus, Ele vai nos guiando. Filho, não é por aí. Guarda o teu pé do mal. Não vá mais para esse lugar. E a palavra de Deus, que você ouve na igreja, que você ouve ao ler a Bíblia Sagrada, o Espírito de Deus te faz lembrar de tudo que Ele te ensinou. Às vezes volta o velho homem, de querer olhar para trás. Passou uma mulher, e aquele velho homem de voltar, de olhar para trás. O Espírito de Deus vai falar ao teu coração. Se teu olho te faz pecar, arranca para longe de ti. Então você não vai pecar. Não vai cobiçar a mulher do teu próximo. Porque o Espírito de Deus está te fazendo lembrar da palavra de Deus. E Deus vai trabalhando nos nossos corações, nas nossas vidas. Não entre em questão alheia. Aquele que se mete em questão alheia é como aquela pessoa que pega um cão que passa pela orelha. Vai se voltar contra você. E Deus vai te moldando, nos moldando. Vai te fazendo lembrar da palavra. Quando você for por um caminho errado, Deus vai falar ao teu coração. Não é por este caminho. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Assim você estará sendo gerado, sendo gerada por Deus, sendo uma nova criatura. Às vezes você vai se irar contra o seu esposo. E Deus te faz lembrar da palavra, que a mulher sábia edifica a sua casa. A tola, com as suas próprias mãos, derruba a sua casa, destrói. E você, minha irmã, vai ter mais paciência com teu esposo. Porque a palavra de Deus está sendo enxertada no teu coração, está sendo gerada novamente. É as leis do reino de Deus. Então você vai tratar o seu esposo como Sara tratou Abraão, se sujeitando ao teu esposo no Senhor, ganhando o seu esposo sem palavras, edificando a sua casa pela palavra da verdade. A palavra que não passará, transformará a tua vida, restaurará o teu casamento, o teu coração, a tua família. E Deus vai te moldando, transformando o teu caráter em uma nova criatura, sendo gerados pela palavra da verdade. Esse é o Evangelho do Reino, que vai nos transformando dia após dia, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Então todas as coisas que você fazia lá atrás,
você passa a não fazer mais. Vai lutar contra este pecado. A carne, ela luta contra o espírito, porque são opostos um ao outro. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que semeiam na carne caminham para a morte, mas os que semeiam no espírito colherão a vida eterna. Então semeia no espírito. Subjugue a sua carne pela palavra da verdade. Ainda que você não veja, nós vivemos por fé e não por vista. Se submeta a Deus, que Ele vai transformar o teu coração, vai transformar a tua vida em uma nova criatura. Se sujeite a Deus, meu irmão e minha irmã. Receba com mansidão a palavra em voz enxertada, que vai salvar a tua vida. Porque toda esta carne, nossa vida, nosso corpo, é como a flor da erva. Mais cedo ou mais tarde nós iremos partir desta terra. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sede santos, porque eu sou santo, pela qual ninguém verá o Senhor. Só entrará no céu os limpos de mãos e puros de coração. Este é o conselho da palavra de Deus para mim, que estou pregando, e para a tua vida. Que Deus possa te gerar novamente, a fazer de ti, ouvinte, uma nova criatura. Meu irmão e minha irmã em Cristo. Que Deus faça de você uma nova criatura. Que Deus faça de nós uma nova criatura. É o conselho da palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém, Jesus. Pai Santo e justo, este é o conselho da tua palavra. Que o Senhor venha trabalhar nestes corações, a convencer este ouvinte. Ó Santo e Eterno Deus, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor venha a fazer gerar novamente esta pessoa. Pelo poder da tua palavra, semente incorruptível, Pai. Porque nós somos como a flor da erva. A nossa glória é como a flor da erva, a nossa carne é como a erva. Seca-se e cai a sua flor. Mas a tua palavra, Pai, ela permanece para sempre. E que esta palavra venha nos moldar até chegarmos à estatura de varão perfeito. Tome em tuas mãos, meu Deus, todos estes ouvintes. Receba esta oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus.